Olá dos Açores, bem-vindos a este canal, bem-vindos a esta série Combatendo. Isso mesmo, estamos combatendo esta semana, combatemos aí o desânimo, combatemos a solidão, combatemos a mágoa e hoje o nosso tema é combatendo a procrastinação. E amanhã, o nosso último dia da nossa série, sexta-feira, o nosso tema é combatendo o desânimo ministerial. Isso mesmo. Então você que está a me assistir aí agora neste canal, saiba que nós estamos nesta série. E todas as palavras, todos os tópicos aqui que foram ministrados esta semana vão te ajudar bastante e todos eles estão disponíveis aí neste canal. Então seja bem-vindo aqui a Manhã com Deus, meu dia com Deus. Eu sou o pastor Jairo Silva e estou a falar daqui dos Açores, arquipélago dos Açores, da ilha de São Miguel, Portugal. Então vamos ao nosso tema de hoje sobre procrastinar, procrastinação. Eu já logo de início quero dizer para você que a procrastinação ela traz muitos prejuízos. E quando eu digo prejuízos, são em todas as áreas da vida. Ela traz prejuízo na saúde, para quem deixa de cuidar, de zelar, vai procrastinando, para quem deixa de ir ao médico regularmente, a procrastinação vai trazer prejuízo financeiro. Quantas pessoas estão perdendo dinheiro porque estão deixando de fazer a coisa certa na hora certa? A procrastinação ela vai trazer prejuízo no seu relacionamento familiar e também a procrastinação vai trazer prejuízo na sua área emocional. Então note que procrastinar é algo que nós devemos ter bastante cuidado. Hoje nós vamos falar aqui sobre a procrastinação, combatendo a procrastinação. Combatendo a procrastinação, crie metas e estabeleça um prazo. Combatendo a procrastinação, comece de uma vez. Combatendo a procrastinação no começo do dia, então já combatendo aí no início do dia. Vou passar aqui mais algumas dicas para você. E por último nós vamos falar combatendo a procrastinação espiritual. Isso mesmo. Será que nós estamos sendo negligentes, procrastinando o nosso relacionamento com Deus? Então nós vamos dar aqui algumas dicas de como superar, de como vencer aí a procrastinação também espiritual. Eu estava preparando esse tema ontem e hoje, e eu estou a passar esses dias uma situação com uma pessoa que é procrastinadora. Isso mesmo, é um profissional, uma pessoa muito bacana, muito alegre, muito divertida, mas é uma pessoa procrastinadora. E esta pessoa, por causa da procrastinação, eu já não posso mais confiar trabalhos para esta pessoa, porque é uma pessoa que não respeita os limites, os prazos. Então, essa pessoa está, no sentido da palavra, perdendo dinheiro e perdendo oportunidade de avançar na vida. Então, talvez este seja o seu caso hoje. Você critica, você reclama de todo mundo, mas você vai identificar hoje aí se você é um procrastinador. Em que área da sua vida você está procrastinando, né? Nós já sabemos, e a ciência comprova isso, que a procrastinação ela faz bem para o cérebro, faz bem para o corpo mental. Mentalmente a mente quer que o corpo descanse, né? E a procrastinação, ela muitas vezes o cérebro ele quer evitar que você faça aquelas coisas que você não gosta de fazer. Por exemplo, eu não sou muito chegado, né? Não gosto muito da área burocrática, não gosto muito de planilhas, de contas, de papelada, de documentos, serviços de trabalho de escritório, por exemplo, né? Contabilidade.
não é muito a minha área, mas a gente tem que fazer. Então a gente vai procrastinando até um limite, então cuidado com isso. Talvez você é uma pessoa que está procrastinando aí, você não gosta da área do serviço braçal. Talvez você não gosta de limpar a casa. Você limpa por cima, você está procrastinando uma limpeza maior. Talvez você está procrastinando aí nos seus estudos. Então o nosso cérebro, eu não vou falar aqui mais sobre isso, mas aí na internet vários estudos, várias pessoas especialistas nesta área. A nossa mente, o nosso cérebro controla muito mais do que nós imaginamos. Então talvez você é uma pessoa procrastinadora, porque você já deu aí para o seu cérebro muitos motivos para não avançar. Mas nós temos aqui várias dicas hoje, teremos várias dicas para você combater a procrastinação. Procrastinar é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. Então, o procrastinar tem a ver o quê? Não é necessário fazer agora. Eu posso fazer isso depois. Eu tenho um prazo de entrega. Eu vou fazer outras coisas primeiro, depois eu faço. Então, eu quero te dizer que o depois vai chegar e não foi feito. Aí a situação fica mais complicada e mais difícil, né? Então, é o ato de negligenciamento de uma atividade. Ou seja, quando um trabalho não recebe a devida atenção, você não dá atenção devida àquela situação. Aquela coisinha fica lá na sua mente, te perturbando. De vez em quando você fala, eu tenho que fazer aquilo. Ou às vezes você passa num ambiente e vê a mesa cheia de papéis, de documentos, ou você às vezes recebe uma mensagem aí no e-mail, uma correspondência, uma situação para resolver aí em algum órgão do governo, uma fatura, uma conta, um boleto, como diz no Brasil, e você vai procrastinando, e você vai deixando, mas lá no seu consciente, lá no seu subconsciente, lá no fundo, você sabe que tem alguma coisa que pode piorar. Então, o procrastinador, ele vive sempre numa corda bamba. Eu costumo dizer que o procrastinador, a vida dele é uma constante corda bamba. Ele não firma em nada, ele não anda, ele não vive num terreno sólido. O procrastinador, conhece alguém assim? Escreva aí, você que está a assistir agora. Se você conhece algum procrastinador, ou se você fala, eu sou procrastinador, eu já melhorei, saiba que todos nós temos um nível de procrastinação. Isso mesmo, eu e você tem um nível de procrastinação, como eu disse aqui. Por quê? O nosso cérebro, ele não gosta de desafios. Nós exercitamos os nossos músculos, né? Exercitamos o corpo e também o cérebro tem que ser exercitado. E para exercitar o cérebro, tem que criar atividades, coisas fora da rotina, sair da rotina. O cérebro, ele quer rotina, ele quer que você faça as mesmas coisas todos os dias, do mesmo jeito, constantemente. Então, todos nós temos um nível de procrastinação. Você tem aquele nível de procrastinação leve, que é o normal de todo ser humano, há coisas que a gente odeia fazer. Você já viu, por exemplo, eu gosto de andar em carro limpo. Você também gosta de estar num carro limpo? Mas você vai procrastinando e vai juntando ali poeira, juntando coisas dentro do carro, vai juntando papéis. Mas eu, por exemplo, não gosto de limpar carro, mas eu gosto de andar com um carro limpo. Mas há pessoas que eu conheço que elas adoram a limpar o carro. Não é porque elas gostam de estar com o carro limpo, é porque elas gostam de ter o carro limpo, que é diferente de andar com o carro limpo. Elas gostam, elas têm prazer de limpar o carro, tem ali os produtos específicos, tem as ferramentas específicas. Então, nós temos que avaliar muito, muito em que área nós estamos, qual nível de procrastinação nós estamos falhando. E há aquele procrastinador que é uma forma genética também, e também uma forma que é o meio, o ambiente. É interessante aqui, o ambiente que a pessoa cresce, que ela é criada, vai favorecer muito se ela será um procrastinador ou não.
Por exemplo, uma criança que tem os pais que são procrastinadores, ela vai espelhar no papel do pai, no papel da mãe, ou daquela casa, daquele movimento, e ela vai ter na escola, por exemplo, um ambiente diferente. A escola dela é uma escola exigente. Você sabe que os melhores alunos, eles estão sempre em uma escola mais exigente, onde tem os pais mais exigentes, eles vão crescer mais. Então, o ambiente vai cooperar para a procrastinação. Quer ver um exemplo? Lá no Brasil, por exemplo. O Brasil é um país grande, continental. São 5 regiões grandes no Brasil. E você, quando fala com um brasileiro e fala assim, olha, fulano é da região tal, você já tem uma característica daquele povo. Por quê? Aquelas pessoas foram criadas num ritmo de vida diferente. Elas foram criadas num sistema de ritmo de vida completamente diferente, né? Agora, quando você pega uma pessoa que foi criada numa grande cidade, foi criada num lugar de desafios, tem que acordar cedo, estudar, trabalhar, batalhar, essas pessoas, elas estão ali num ambiente que vai favorecer a não ser procrastinador. Mas isso não quer dizer que ela não será, ok? Então nós já vimos aqui que você terá que identificar qual nível de procrastinação você está vivendo. Você é um procrastinador leve, natural, todos nós somos. Você é um procrastinador médio, aquele que vai adiando, mas você sabe que você tem que resolver aquilo, tem um prazo e você consegue cumprir. E você pode ser um procrastinador, vamos usar a palavra que eu não falo há muito tempo, né? Desenfreado. Aquele desenfreado é o quê? Aquele que vai numa velocidade, não tem freio e seja o que Deus quiser. Não. Então, identifique aí hoje qual o seu nível de procrastinação. Se você quiser colocar aí, se você é o nível 1, nível 2 ou nível 3. Coloca aí nos comentários aí, para nós irmos aí interagindo aqui nessa live, ok? Então, o procrastinação nada mais é do que deixar para depois, né? Então, de forma geral, o cérebro humano vai se render à procrastinação, porque ele tem preferência de recompensa imediata. O cérebro humano vai te levar a fazer o que você mais gosta, que é às vezes dormir mais, às vezes é assistir filmes, assistir séries, às vezes é ficar ali no telemóvel passando horas e horas, às vezes é comer, a pessoa, o cérebro dela ela já está ali preparada, ela está sempre pensando em comida, sempre pensando em fazer alguma coisa. Então o nosso cérebro ele está preparado para que nós sejamos procrastinadores, ok? Então, geralmente a procrastinação ela surge da falta de gerenciamento do tempo e organização. Vou estar falando mais sobre isso aqui, como combater a procrastinação. Então, todo procrastinador, ele tem essa dificuldade de gerir o seu tempo, né? O gerenciamento do tempo e da organização. Eu sempre gostei, admirei pessoas organizadas. Há pessoas que têm uma organização nota 10. Né? Eu conheci no meu tempo de escola mesmo, tinha uma aluna que ela era hiper, super, mega organizada. Você pegava o caderno da menina lá e era uma coisa impressionante, a letra, a pontuação, as cores, ela tinha várias cores ali, um gráfico de cores para cada coisa. Então há pessoas que têm assim, essa facilidade. Né? Há pessoas que não, há pessoas que vão levando as coisas de acordo com o que vai acontecendo. Né? Mas nós temos que ter muito cuidado, porque a procrastinação vai surgir da falta do gerenciamento. O que é gerenciamento? É cuidar, é observar, é criar estratégias para que você saia da procrastinação. Olha, e a procrastinação, como eu disse aqui no início dessa live, ela empobrece. A procrastinação deixa a pessoa um mau profissional. Ela pode ser um excelente profissional, como eu conheço vários. Você conhece alguém assim? É um ótimo profissional, mas você não confia nele, porque ele não cumpre a sua palavra, ele não cumpre as metas, ele não cumpre o que ele tem que fazer. Então você tem que estar muito atento aí qual é o seu nível de procrastinação.
Então a falta de gestão emocional também, nós falamos aqui, né? Como o medo de falhar, baixa autoestima. Tem pessoas que elas vão procrastinando o resolver, o tomar uma iniciativa, porque elas têm baixa estima. Ela fala, eu não consigo, tem gente melhor aqui, tem gente mais capacitada do que eu. Então, ela deixa de crescer na carreira, deixa de evoluir na sua carreira. Então, aprenda uma coisa, nós estamos vivendo uma época, os últimos anos, eu creio que os últimos 20 anos, 25 anos, a história do mundo mudou bastante. Mudou muito. Hoje há espaço para todos os níveis de pessoas. Há espaço para todos. Em todas as áreas da vida há espaço. Mas é importante você se encontrar, o seu espaço. Porque se você ficar procrastinando, outra pessoa vai ocupar o seu lugar. Outra pessoa vai ocupar o seu espaço. Eu costumo dizer, eu trabalhei no ramo da moda, em lojas durante 35 anos, em vários lugares do Brasil e do mundo. E eu sempre dava um conselho para os empresários. Se você parar, alguém passa na sua frente. Não acostume com o sucesso. Você acha que está garantido, você acha que a sua empresa está consolidada, você acha que você tem uma clientela, que você está estabelecido no mercado. Então, se você não gerenciar bem as coisas, como você vai procrastinar, e se você parar, alguém toma o seu lugar. Então, nós vamos ver aqui como combater a procrastinação. Ponto número 1. Eu selecionei aqui, deixa eu ver, 6 pontos como combater a procrastinação. E o último é combatendo a procrastinação espiritual. Então, nós vamos tocar no final aí de como combater a procrastinação espiritual, ok? Se você está gostando aí dessa live, dê aí seu joia, né? Escreva um comentário aí, deixa aí, porque isso é importante para mim, continuar motivado aqui, para nós estarmos trabalhando aqui. E amanhã, sexta-feira, o último dia desta série Combatendo, né? Nós falamos aí durante toda a semana, combatendo o desânimo, foi uma palavra maravilhosa, combatendo a solidão, você que é uma pessoa que está se sentindo para triste, solitário, não perca essa live. E também falamos ontem sobre a mágoa, combatendo a mágoa, foi muito bom, recebi vários comentários aqui, pessoas que estavam magoadas, não sabiam como agir diante de uma mágoa, e hoje aí combatendo a procrastinação. Então, número 1 para combater a procrastinação é muito óbvio, né? Crie metas e estabeleça um prazo limite. Então você vai criar uma meta para resolver um problema. Pode ser simples, você vai, às vezes tem uma fatura para pagar, está ali, você fala assim, eu vou resolver esse problema, essa situação aqui nas finanças do governo, eu tenho que resolver alguma coisa, por mais simples que seja, ela pode ficar pior, ela pode crescer. Então, crie metas, estabeleça prazo limite, né? Criar metas para você mesmo pode ajudar a não adiar o que tem de ser feito. Então, você, quando criar uma meta, você já vai romper aí com a procrastinação. Por exemplo, dia tal hora eu vou fazer isso. Por exemplo, eu sou assim, eu desenvolvi o hábito há uns 2, 3 anos de colocar tudo no celular, no telemóvel, né? Temos lá a agenda do telemóvel, isso é uma maravilha, né? Você anota ali os seus objetivos, os seus compromissos, lá coloca a hora, e você pode colocar para te despertar algumas horas, alguns minutos antes, um lembrete. Então, eu faço muito isso, às vezes eu tenho que resolver alguma coisa, e quem me conhece sabe, eu faço multitarefas, eu faço muitas coisas durante o dia, e para que eu não esqueça, eu coloco tudo ali na agenda, eu vou colocando, né? Coisas para daqui 6 meses, 5 meses, 7 meses, então eu coloco ali, e de repente aquilo vai me lembrar. Então, se você for uma pessoa que cria metas, estabelece um limite, um prazo, vai te ajudar, né, a ter essa educação. Quando você for listar as coisas para fazer, você vai listar e você vai aprender. Isso não é da noite para o dia, é um hábito, né?
Por exemplo, tem muitas pessoas que ficam hoje procurando o papel, a caneta para anotar um número de telefone de alguém, para anotar uma dica. Não, tem aí hoje um bloco de notas, tá tudo num sítio só. Não é muito bom? Antigamente a gente tinha 2, 3 agendas, anotava num papel, guardava na carteira, guardava na bolsa. Então, se você que é um procrastinador, aprenda a se organizar. Quando você combater aí essa procrastinação na organização, você vai ter metas, você vai ter limites. Por exemplo, eu tenho uma meta, eu queria fazer essas lives, manhã com Deus, meu dia com Deus, mas o dia estava cheio. Então o que eu fiz? Comecei aos poucos, acordando 1h30, 1 hora mais cedo, né? Então, por exemplo, não é só chegar aqui e ligar os aparelhos e estar gravando. Não, tem que preparar, tem que pensar no tema. Às vezes o tema vem no dia, às vezes vem faltando 1 hora, às vezes na madrugada eu acordo e vem um tema, um tópico. Às vezes eu tenho um tema na véspera, às vezes eu tenho um tema e eu tenho que melhorar o tema, tem que estudar, tem que ver, tem que ouvir. Então, quer dizer, não é fácil, né? Nada cai assim num passo de mágica. Então, se você não for uma pessoa que cria limites, que estabeleça prazos, você não vai romper em nenhuma área da sua vida. Nem na limpeza da organização da sua casa, da sua mesa, do seu lugar de trabalho. Você tem que estabelecer aí um prazo e uma meta. Combatendo o passo 2 para combater a procrastinação, comece de uma vez. Isso mesmo. Não fique esperando um anjo aparecer na sua vida, não fique esperando você ouvir uma voz do além falando que hoje é o dia, você está preparado, esse é o dia melhor. Não fique esperando você ter motivação, força de vontade. Eu estou desanimado, eu vou esperar, hoje está chovendo, hoje está calor, hoje está muito frio. É assim ou não é? Hoje está ventando demais, então a pessoa vai procrastinando e ela começa a culpar o quê? Até o tempo, até a natureza, ela começa a criticar a falta de opções. Hoje não está bom o tempo, hoje eu acho que não, vou deixar para amanhã. E quando você vê, o amanhã passou uma semana, 10 dias, um mês, um ano, e aquela situação está ali. Tá? Pessoas que se procrastinam costumam ficar pensando muito antes de iniciar uma tarefa. Então, há situações da nossa vida que vai ter que ter o de repente. De repente você vai ter que ir tomar aquela atitude, tomar aquela ação, você vai ter que partir para cima. Então, se você é daquelas pessoas que espera até o último segundo para começar algumas tarefas, cuidado, porque uma hora você vai ficar no prejuízo, né? Uma hora a fatura vem, a conta vem. E geralmente nós temos esse hábito, né? Nós às vezes deixamos de pagar alguma coisa na hora e vem o preço a mais, né? Isso literalmente. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Então, a procrastinação se torna um vício quando é feito com frequência suficientemente para prejudicar. Então, uma coisa que você faz de uma forma que constantemente vai acumulando, e vai acumulando até uma hora que vai prejudicar a sua vida profissional, né? Você é uma pessoa que é capacitada, você é uma pessoa qualificada, mas está falhando aí na área da prestação de contas, prestação de horários, de relatórios, né? Terceiro ponto para combater a procrastinação: não comece o dia procrastinando. Isso mesmo. O iniciar do dia, o pontapé inicial do dia é muito importante. Eu costumo dizer que até a véspera, quando você for dormir, eu, por exemplo, tenho esse hábito, né? Quando eu vou dormir, mais no final da noite, eu já começo a dar uma olhada na agenda do outro dia, para ver se meus horários estão correspondendo, ou se eu tenho alguma coisa que eu tenho que priorizar, se eu tenho alguma coisa que eu posso deixar para o final do dia, se tem alguma coisa que eu posso deixar para a noite. Então, você já vai preparar o seu dia no dia anterior. A pessoa organizada é assim, mas o procrastinador não. Ele não tem nenhum tipo de organização, né? O dia dele é como todos os dias. Não há diferença
em dias. Por quê? É uma pessoa que está vivendo mal. A pessoa, quando vive mal, para ela todos os dias são iguais. Para ela quarta-feira não é quarta, quinta-feira não é quinta, para ela tanto faz. Isso é um sinal que você está parado na vida. É um sinal que você não está a avançar. Não quer dizer que você é uma pessoa que tem que estar sempre ligada a 220. Não, eu já acordo super motivado, ligado. Isso depende da genética da pessoa. Cada pessoa tem uma maneira de acordar, né? Tem gente que vai acordando durante o dia. Tem gente que produz melhor num determinado horário do dia. Tem gente que produz melhor da manhã, tem gente que produz melhor à tarde, tem gente que produz melhor de madrugada, né? Então nós temos que entender o nosso relógio biológico para adaptar, para não sermos procrastinadores. Então, você vai poder preparar o seu dia, talvez um dia antes, 2 dias antes, uma semana antes. Porque você já tem uma agenda, você tem um foco para aquele dia. E há coisas que vão precisar de mais energia, sim ou não? Energia mental, energia física, força intelectual. Há coisas que vão precisar de dinheiro para romper uma procrastinação. Então é importante você começar o dia, mas não só no dia. Comece o dia antes, 2, 3 dias antes. Você tenha tudo na sua agenda, você já preparou as coisas, né? Dá aqui um exemplo, na minha vida profissional. Eu fiz um orçamento para um cliente em São Paulo uma vez, e esse orçamento eu ganhei muito dinheiro com ele, por causa de uma coisa mínima, um detalhe. Quando eu dava orçamentos para os meus clientes, eu dava um orçamento de pacote fechado. O que é o pacote fechado? Olha, eu te entrego isso, 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 e a pessoa assinava o contrato, ok. Só que eu tinha feito antes um orçamento. Na época, foi os bambu. Era uma decoração que eu gastei 2 carrinhas, 2 caminhonetes de bambu. Foram muitos bambus que eu tive que comprar. E eu fiz um orçamento num lugar caro em São Paulo, ali na rua 25 de março. E eu fui olhar o preço do bambu. Vamos dar um exemplo que o preço do bambu era 5 euros um metro. E uma vara de bambu tem 2, 3, 4, 5, 6 metros de comprimento. Então, uma vara de 5 metros seria 25 reais, 25 euros. E eu um dia em casa pensando, eu vou procurar bambu mais barato. Do nada, já tinha feito o orçamento, estava tudo confortável. Do nada entrei na internet e comecei a pesquisar e achei um casal no interior de São Paulo, de Atibaia, que vendia bambu. Eles tinham lá um local que eles compravam, ou arrancavam, não sei como era. Olha, o preço foi o seguinte: o que eu pagaria em 1 metro de bambu, eu comprava uma vara de 5, 6 metros. Então, como eu estava bem organizado, eu já sabia um preço. Então, eu paguei muito menos, eu ganhei muito mais dinheiro. Foram 2 carrinhas, 2 caminhonetes de bambu, porque eu estava preparado, eu organizei antes. Então, na vida profissional também é assim. Você hoje tem que aprender a se preparar para o futuro no presente. Então, o dia de hoje é importante para você vencer a procrastinação. Talvez você está procrastinando aí fazer uma formação, fazer um curso, aprender. Nós nunca tivemos numa era tão boa como a era hoje da internet. Hoje nós aprendemos de graça qualquer coisa que antes nós teríamos que pagar caro, comprar material, pagar passagem, pagar alimentação, às vezes mudar de cidade para aprender. Isso tudo é muito bom? É. Mas para você que não tem recurso, nós temos hoje a internet, pessoas que estão ensinando conteúdos gratuitamente. Mas mesmo assim a pessoa está procrastinando porque ela não organiza o seu dia, né? E o quarto ponto que eu coloquei aqui para combater a procrastinação é: crie uma lista de tarefas. Além de você criar a sua agenda, o que você vai fazer no dia,
Organize todas as tarefas que tem que cumprir por ordem de prioridade, porque vai aparecer coisas para te tirar a sua atenção. Você começa a fazer alguma coisa, alguém liga, alguém manda uma mensagem, você tem uma ideia, eu vou sair para resolver uma outra coisa. Então, se você não tiver uma lista de tarefas, você vai ser aquela pessoa que começa e nunca termina nada. Então, tome cuidado com isso, ok? Então, organize todas as tarefas que você tem que cumprir por ordem de prioridade. Isso vai trazer clareza e para você do que você deve fazer, e você vai eliminar riscos de começar e não acabar. Porque tem um procrastinador assim, ele é aquela pessoa que tem um procrastinador que é o nível que ele pensa em fazer, mas não faz. Tem aquele que ele começa a fazer e não termina. Todos os dois são terríveis, não são? Mas nós temos parte desses dois na nossa vida. Nós pensamos em fazer uma coisa, sabemos que temos que fazer e não fazemos. Ou então nós começamos alguma coisa e não concluímos. São duas coisas terríveis. Então você vai criar aí uma lista para combater aí, uma lista de tarefas. E o quinto passo, tornar o ambiente adequado. É muito importante você organizar o mundo em sua volta, ter tudo ali na mão. Quando você pensar em alguma coisa, está ali facilmente, né? A gente que trabalha às vezes nas obras, com ferramentas, com muitos materiais, às vezes você vê, poxa, eu tenho um amigo que ele sempre me pedia ajuda, e eu estava sempre trabalhando com ele, mas era um desgaste, porque nós íamos fazer um trabalho, quando chegava no trabalho, além do ambiente ser todo desorganizado, sempre ele esquecia alguma coisa. Ficou no carro, ficou na outra obra, ficou na minha casa, ficou na oficina. Então, olha, ficou no carro, ficou na casa, ficou na oficina, ficou na outra obra. Então, a pessoa não tem um ambiente, não tem uma vida organizada, a procrastinação vai criar prejuízo. Eu já dei aqui exemplos para você lá do meu trabalho com o bambu, mas eu posso citar vários exemplos aqui. Então, quando você tem um ambiente adequado, você vai eliminar ruídos, eliminar barulhos, poluição visual. O que é poluição visual? Muita coisa em cima da mesa, muita coisa dentro de uma gaveta. Então, há pessoas que são assim, né? Que nem às vezes bolsa de mulher. Como diz uma pessoa, a bolsa de mulher tinha que ter o fecho embaixo. Porque tudo que a mulher procura, ela coloca a mão ali e está sempre perdido, está sempre num canto, né? Geralmente, não estou dizendo que são todas as mulheres, mas é assim ou não é? Mulher carrega tanta coisa na bolsa, na mala, como diz aqui em Portugal, né? Então, às vezes, a vida da pessoa está como aquela mala, toda desorganizada. Agora, há pessoas que são organizadas, isso já é uma vantagem para você organizar um ambiente, né? E combatendo a procrastinação, o sexto passo, depois vamos para o último, que é a procrastinação espiritual, né? O sétimo passo é resolva as tarefas mais fáceis primeiro. Não comece com coisas de tensão, coisas demoradas, com tarefas difíceis, né? Então, senão você vai se perder. Vai aos poucos para romper a procrastinação, vai resolvendo as coisas mais fáceis, porque você vai criar habilidades, você vai pegar confiança e você vai estar ali mais tempo trabalhando e desenvolvendo aí a sua área que você tem que crescer, ok? E também o sétimo passo, combatendo a procrastinação espiritual. Porque nós temos que priorizar a parte espiritual. Porque quando nós priorizamos a parte espiritual, ela vai nos ajudar muito e nós vamos ter uma conexão espiritual com Deus, que é importante. A nossa vida não é só a matéria, a nossa vida não é só o dia a dia, a nossa vida não é só os nossos interesses. Eu vou ler um texto aqui que pode parecer que não tem nada a ver com procrastinação, mas eu tenho uma mensagem aqui para você, em Gálatas 5, 22 a 23. É um texto bem conhecido que Paulo escreve assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, combater a procrastinação faz parte dos frutos do Espírito. E principalmente é o quê? Ter domínio próprio, não ser uma pessoa que é dominada pelo externo, pelos pensamentos, pela sua vontade. Você tem um domínio próprio porque você foi controlado, você nasceu de novo, você é controlado pela palavra de Deus e pelo o Espírito Santo, ok? Por isso você precisa pôr Deus no centro da sua vida, dando mais tempo, atenção às coisas de Deus. A vida espiritual vai ficar mais forte, mais fortalecida e você vai vencer a procrastinação espiritual, né? Então, para combater a sua procrastinação espiritual, né, você precisa ter uma vida com Deus. E eu separei aqui 4 pontos rapidamente que nós vamos passar por ele, né? Como que você vai combater a procrastinação espiritual? Então, primeiro, nós já vimos aí sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus, né? Tendo domínio próprio. Passar tempo com Deus. O que é passar tempo com Deus? Passar tempo com Deus é o resumo do que eu vou falar aqui. É orar, ler a Bíblia e estabelecer prioridades. Então, você tem que estabelecer essa prioridade aí. Passar tempo com Deus, orando. Orar e conversar com Deus. Quando você tirar tempo para orar, você está investindo em seu relacionamento com Deus, né? A oração ajuda a centrar sua atenção nas coisas espirituais, submetendo a sua vida a Deus. Então, quando você ora, você está passando tempo com Deus, você está investindo, o próprio Jesus disse: entra para o teu quarto e fecha a porta, né? O que você fala em secreto com teu pai, ele vai te ouvir e vai te responder. Então, eu sei que todos nós temos um quarto. Todos nós temos um lugar para ficar tranquilo, ficar em paz. Então, aproveite, estabeleça aí uma meta diária, um horário diário para você passar um tempo orando, né? E ler a Bíblia. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Através da Bíblia, Deus vai lhe ajudar a ver as coisas de uma perspectiva espiritual. Porque talvez a sua procrastinação, talvez o seu modo de vida é porque você é deficitário, você não está sendo espiritual. Porque a pessoa espiritual, madura espiritualmente, ela começa a agir como Cristo, ela começa a pensar como Jesus, ela sabe a hora de agir, ela sabe o momento certo de falar, ela é tardia no irar-se, ela escuta com atenção, ela é tardia no falar. Então note que você, ao ler a Bíblia, você vai aprender a romper muitas áreas da procrastinação na sua vida e na procrastinação até espiritual, ok? E você vai aprender a estabelecer prioridades espirituais, né? Reconhecer os seus caminhos. A Bíblia fala em Provérbios 3:6. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, se você quer vencer a procrastinação e a procrastinação espiritual, reconheça que Jesus pode mudar o seu caminho. Como está o seu caminho? Como está a sua vida nos últimos dias, nos últimos anos? Você está estagnado? Você está avançando? Você está avançando em umas áreas e está negligenciando outras? Isso faz parte da vida. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui. Talvez você está muito bem na parte emocional, mas está mal na parte física. Seu corpo não está bem. Talvez você está com um corpo bom, sarado, energia, mas você mentalmente não está bem. Ou talvez você não está bem espiritualmente. Você tem dinheiro, você está bem financeiramente, você está rompendo, mas você sabe que Deus está de lado, a Bíblia está de lado, a igreja está de lado, o meu ministério está de lado, a família está de lado. Então nós temos que avaliar várias áreas que estão cercando, orbitando a nossa vida. Há muitas coisas que podem acontecer. Então, Provérbios diz para nós reconhecermos a Deus, que Ele vai endireitar os nossos caminhos, ok?
Para reconhecer, né, significa que devemos colocar o Senhor acima de todas as coisas, né? No sentido de pensar, no sentido de agir, no sentido de fazer. Deixa Jesus ser a prioridade na sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, se for a prioridade na sua vida, como está em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, para romper a procrastinação espiritual, deixe o Espírito Santo pairar no seu dia, na sua vida. Ele vai começar a te dar ideias, vai te dar direção através da oração, através da leitura da palavra, através da consagração, você vai romper espiritualmente. Não quer dizer que você frequentar uma igreja, você seja uma pessoa espiritual. Não. Não quer dizer que você estando na igreja, você é uma pessoa que está conectada com Deus. Não, isso não. Isso ajuda. Isso facilita. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, que você esteja hoje sendo abençoado aí por essa palavra. Você que está me assistindo agora, você possa rever aí esta palavra, ela vai poder te ajudar muito. Nós falamos bastante aqui sobre a procrastinação, né? O que é a procrastinação, combatendo a procrastinação, né? Criando metas e estabelecendo limites. Comece de uma vez, não fique deixando para amanhã. Não comece o dia já procrastinando. Aprendemos aí a organizar o nosso dia um dia antes ou vários dias antes, né? Criando uma lista de tarefa, combatendo a procrastinação, tomando cuidado com o ambiente, com aquilo que está te cercando, combatendo a procrastinação, resolva as tarefas mais fáceis primeiro, e por último, combatendo a procrastinação espiritual com a ajuda do Espírito Santo, tendo mansidão, benignidade, bondade, alegria, paz e principalmente domínio próprio, combatendo a procrastinação espiritual, orando, lendo a Bíblia, passando tempo com Deus e estabelecendo prioridades espirituais. Viu quantas coisas, quantas chaves, quantas ferramentas você aprendeu aqui nesses minutos que nós estamos aqui, quase uma hora, né? Passa rápido, quase uma hora. E nós vamos ter o nosso momento da oração da fé. É muito importante você orar. Nós estamos aqui conectados com Deus. Eu aqui, você aonde você estiver agora, você está conectado com Deus. Tudo que eu disse aqui é para o meu bem e para o seu bem. E na oração da fé nós vamos pedir a Deus hoje para nos ajudar a aproximar dele, a eliminar toda barreira, tudo que está gerando procrastinação na sua vida hoje. Eu sei que durante esta live, durante esta palavra, vem muitas coisas na sua mente. Eu sei que hoje o seu dia já vai ser diferente. O seu dia será diferente porque esta palavra é uma palavra de vida. Você não vai ficar mais prostrado, você vai levantar, você vai para cima, você vai resolver essa situação, mesmo que você não tenha ainda todas as ferramentas, todas as condições, você vai ser sincero com você e com Deus, ok? Então vamos orar pedindo a Deus para te ajudar. Você quer a ajuda de Deus? Você quer a orientação do Espírito Santo? A Bíblia fala em Tiago, aquele que quer sabedoria, peça a Deus. A sabedoria que Deus dá não é a sabedoria do mundo, ela está acima da sabedoria humana. Talvez você tenha uma situação complicadíssima para resolver. E você está procrastinando porque você não tem a ferramenta. Você não sabe como vai resolver essa situação. Mas com a ajuda do Espírito Santo, você vai resolvê-la hoje em nome de Jesus. Ok? Senhor nosso Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, ó Pai. Que venha a nós nesta manhã o teu reino, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Pai, nos ajuda a superar as procrastinações. Muitas vezes estamos procrastinando não somente em uma área, mas em várias. E nós aprendemos hoje, através desta palavra, dessa reflexão, que o Senhor tem o melhor para nós, Deus.
que nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E o Senhor vai aprainar os nossos caminhos, as nossas veredas. Que nós devemos, ó Deus, buscar em primeiro lugar o teu reino e dar fruto. Fruto da paz, do amor, da bondade, da benignidade, da mansidão e do domínio próprio. Deus, que esta situação agora, indesejável, essa situação complicada, esse documento que tem que ser respondido, este e-mail, esta mensagem, nós devemos ter, ó Deus, a ajuda do Senhor nesse dia, para superarmos, ó Pai, para rompermos na paz e na direção do Senhor. Ó Pai, que o Senhor coloque paz neste coração agora, que está aflito, ansioso, preocupado em como resolver essa situação. Talvez é uma situação séria. Foi procrastinando, foi deixando, foi adiando, até virar uma bola de neve. Mas eu peço, Senhor, misericórdia, Pai. Que o Senhor nos ajude a resolver essas situações indesejadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe o seu dia. Então você que está assistindo aí agora, deixe o seu comentário, deixe aí para me ajudar, para me motivar a continuar aqui. É muito importante o seu comentário. Se você gostou dessa live, você acha que ela é importante para alguém, compartilhe, divulgue para as pessoas, ok? E amanhã é uma palavra especial, né? Combatendo o desânimo ministerial. Isso é algo que acontece bastante, acontece muito, ok? Deus te abençoe, tenha um bom dia sem a procrastinação. Não se esqueça aí de combater a procrastinação.